Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Fala Gigante, o segundo vídeo deste domingão e é claro, com muitas informações do nosso gigante da colina. Pois ontem tivemos a última partida nos Estados Unidos, um jogo entre Vasco da Gama e Inter Miami, o último jogo do Vasco desta pré-temporada. A partir da semana que vem, de fato, a temporada começa para o Vasco da Gama. Vasco entrará com seu time principal no Campeonato Carioca, buscando se classificar para as semifinais e quem sabe até conquistar esse título. Em breve já teremos jogo da Copa do Brasil. Em maio começa o Brasileiro. Mas diante de tudo isso fica o grande questionamento. E hoje tenho certeza que a grande certeza também de fato por parte do torcedor vascaíno. O Vasco precisa contratar. E se o Vasco volta ao Rio de Janeiro nesta próxima semana, pode ter certeza também que a diretoria volta às ativas no mercado para buscar novas contratações. A gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, mas além, é claro, dessas, muitas outras informações. Mas como eu sempre falo aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Chegamos ontem aí à marca dos 84 mil inscritos, mas a meta ainda é chegarmos aos 85 mil. Então é claro, conto aí com a sua ajuda, conto com a sua inscrição, conto com o seu like também para ajudar na divulgação deste vídeo. Conto também com você ativando o seu sininho de notificação e deixando aqui nos comentários qual você acha que é a grande prioridade para o Vasco, se tratando de reforço no mercado. Deixe a sua opinião aí embaixo, tranquilo rapaziada? Mas vambora, né, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque o elenco Cruz Maltino, segundo informações, entra em campo hoje à tarde deste domingo para realizar o seu último treino em território norte-americano. O Vasco ontem entrou em campo contra a equipe do Inter Miami, venceu pelo placar de 3-0, um gol marcado pelo Nenê, o segundo pelo Alex Teixeira e o terceiro pelo Figueiredo. Não foi uma grande partida do Vasco, não foi uma partida que encantou. Inclusive, na minha opinião, o Vasco teve momentos até melhores na partida contra o River Plate do que ontem contra o Inter Miami. Porém, eram adversários completamente diferentes. O River era um adversário mais pronto, mais preparado. Um adversário que tem ambições grandes neste 2023, como até mesmo, quem sabe, a conquista da Libertadores. E o Vasco era um time mais... Não é um time pronto ainda, né? É um time que precisa de reforços. E quem dirá o Inter Miami? O Inter Miami é um time que trocou todos os titulares no segundo tempo da partida e jogou com um jogador a menos ainda no segundo tempo. Então era um jogo muito diferente, mas o Vasco fez o papel dele, venceu por 3-0. Ficou claro novamente que muitas coisas precisam ser ajustadas dentro do time, mas pelo menos a primeira vitória do ano veio. E hoje, como a gente trouxe, teremos o último treino sendo realizado em território norte-americano. Ainda hoje a delegação viaja também em direção ao Rio de Janeiro e se reapresenta na terça-feira. Amanhã, segunda-feira, o elenco está de folga e se reapresenta na terça. Há ainda uma dúvida sobre quinta, porque na quinta-feira, ou aliás, perdão, na quarta-feira, o Vasco enfrenta a equipe da Portuguesa no estádio Luso Brasileiro. E depois enfrenta o Volta Redonda na segunda-feira, dia 30, em Cariacica, Espírito Santo. Então ainda está essa dúvida, se já contra a Portuguesa na próxima quarta, o elenco se representa na terça, vai ter aí o time principal entrando em campo. Ainda há esse questionamento, mas a gente espera que tudo venha acontecer da melhor forma. Isso está nas mãos do Maurício Barbieri, ele mesmo que vai decidir qual time vai entrar em campo para enfrentar a Portuguesa na próxima quarta, mas nesse momento tudo indica sim que será o time principal. Sobre ontem, inclusive, quem esteve presente no estádio foi alguns dirigentes da empresa norte-americana 777 Partners, que hoje é a sócia majoritária do Vasco. Inclusive, como está aparecendo aí na imagem para vocês, a família Pasco, no caso, presente no DRB&K Stadium, o Tyler Pasco, a Michele Pasco, o Steve Pasco, alguns sócios aí da 777 Partners, no caso, que são hoje os gerentes, os donos do nosso gigante da colina. Inclusive sobre ontem, né, gente, ainda falar sobre esse Vasco Inter Miami, antes de entrar no assunto sobre reforços, o Barbieri falou sobre a partida, deixou bem claro o que ele achou e também ainda confirmou que ainda tem muitos pontos para melhorar e evoluir e ainda, por cima, deixou bem claro que gostou do que viu e já tem mapeado pontos para melhorar o time. Então dê uma olhada aí nas palavras
do técnico Cruz Maltino. Eu não queria ser muito específico nos pontos. Para mim sempre é importante assistir o jogo todo depois. É claro que eu tenho uma impressão já de algumas coisas positivas e negativas, mas quando você está emocionalmente envolvido, a sua análise ela é um pouco mais nebulosa, vamos dizer assim, né? O treinador está sempre emocionalmente envolvido ali, então eu quero analisar com calma. Eu acho que apesar do resultado, eu vou voltar naquilo que eu falei depois do River, é um início de trabalho, é um processo, é um começo. Claro que nós todos estamos muito mais satisfeitos de ter um resultado dessa maneira, mas a conversa dentro do vestiário foi de manter os pés no chão, de seguir fazendo as coisas com calma, de seguir tentando ser melhor a cada partido, as oscilações vão acontecer. A gente já tentou ajustar algumas coisas do River para cá, que foi ser um pouco mais compacto, foi ser uma equipe um pouco mais coesa, tá com as coberturas mais próximas, tentar aproveitar melhor as oportunidades que a gente criava. Eu acho que foram duas coisas que a gente fez hoje, mas com certeza tem muitos pontos ainda a melhorar e evoluir. Então, como vocês viram aí, o próprio Barbieri confirmou que tem pontos para melhorar o time. Ontem, eu já trouxe a vocês no pós-jogo do Gigante, mas faço questão de repetir aqui e falar. A gente, durante todas essas duas partidas contra River Plate e Inter Miami, viu pontos muito positivos. Essa é a minha opinião. A gente viu um bom goleiro ontem. O Ivan fez uma partidaça contra o Inter Miami. Fez duas boas defesas. Uma numa saída de bola, abafando muito bem o atacante do Inter Miami. E uma outra defesaça, né, no caso, onde só tinha o goleiro e o atacante. E ele fez um milagre, de fato, ali embaixo das três traves, o que realmente demonstra que o Ivan será um goleiraço pro Vasco em 2023, é uma peça importante, foi um bom reforço, mas não para por aí. A gente também viu um bom Léo Pelé nessas duas partidas contra River e Inter Miami. A gente viu também dois bons laterais, Pimenta Rodrigues e Lucas Piton. A gente viu um ótimo volante ontem, que foi o Jair. Viu um bom ponta contra o River Plate, que foi o Luco Orediano. Então a gente tem jogadores aí que realmente demonstraram que foi válido pagar altos valores para comprá-los. O Pedro Raul realmente saiu aí meio na negativa nestas duas partidas contra River e Inter Miami, inclusive muito criticado por parte da torcida vascaína, mas é completamente compreensível. Eu já trouxe a minha análise no pós-jogo falando como o Nenê prejudica o próprio Pedro Raul. Então, vamos ter paciência, vamos esperar, o gol dele vai sair. Não foi brilhante de fato nessas duas partidas, mas é um grande reforço. Foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022. E o próprio Barbieri falou, tem pontos positivos, mas ele mesmo já tem mapeado algo para melhorar ainda mais a equipe. E a expectativa é que o Vasco contrate mais 3 a 4 nomes até para entrar aí na disputa do Campeonato Carioca, ou seja, até o término do Campeonato Carioca. E quando a gente fala disso, é claro, já vem posições fixas na nossa mente. O Vasco tem, volto a repetir, gente, bons jogadores, tem um desempenho coletivo muito bom, mas precisam-se de reforços ainda nesse elenco do Vasco. O elenco do Vasco é um elenco que demonstra muitos buracos, não buraco tático, buraco técnico, mas buraco com relação a nível de elenco. O Vasco joga com o Léo Pelé pelo lado esquerdo e com o Miranda no lado direito. Não tem condições. O Vasco jogará, aliás, com o Luco Orediano pelo lado direito e não tem ninguém pelo lado esquerdo. O Eric Marcos ou o Ignaldo não tem condições. Fica nítido que o Vasco tem que contratar. E a expectativa é que esses 3 a 4 reforços venham a ser jogadores da posição que o Vasco busca no mercado. O Vasco nesse momento busca um zagueiro que atue pelo lado esquerdo, pelo lado direito, perdão. Ontem a gente já falou sobre a situação do Vitor Tormena, um zagueiro que é titular do Braga, um jogador de muita qualidade, jovem ainda, que o Vasco foi atrás tentar comprar um jogador que é titular em um clube do futebol europeu, mas os valores acabaram não sendo compatíveis. Então a gente vê realmente que o Vasco está focado em contratar um grande atleta para a posição. As negociações não andaram, mas é esse nível de jogador que o Vasco vai buscar para ser o titular pelo lado direito do sistema defensivo. Busca também um volante, abriu conversas aí com o Léo Naldi e a expectativa é que ele venha. Aí você pode até falar, poxa Lucas, mas Léo Naldi, não seria necessário trazer um jogador que realmente tem um nível técnico maior? Mas o Vasco tem muitos volantes já no elenco. O Vasco, lembrando, conta com o De Luca. Infelizmente a situação do De Luca não é a melhor como a gente imaginava. Inclusive ontem, até para complementar essa informação, ele teve uma contusão um pouquinho mais séria do que era esperado. Ele nem sequer tem mais prazo para voltar aos treinamentos. E é exatamente por isso que o Vasco vai intensificar a sua busca por reforço no mercado. Mas o Vasco conta aí com o De Luca, conta
com o Jair, conta com o Zé Gabriel, conta com o Figueiredo improvisado na posição. E, gente, não podemos esquecer, conta com o Marlon Gomes. O Marlon Gomes é um grande jogador, vamos lembrar isso. É hoje o grande destaque aí da seleção brasileira sub-20, vai cair como uma água nesse meio campo. Então o Vasco vai buscar um volante, mas sabe que tem peças qualificadas já dentro do seu elenco, mas necessita se trazer sim para compor a posição. Então o Leonel Dias está aí na mira. O Vasco busca também um ponta principalmente que atue pelo lado esquerdo do campo. O Diego Valoyer seria esse jogador, mas as negociações acabaram não andando. Então o Vasco segue ativo no mercado buscando um nome para aquela posição e principalmente o camisa 10. O Vasco está no mercado à procura desse tão falado e tão sonhado camisa 10. Foi falado Franco Fagundes, foi falado Emanuel Reynoso, mas nenhum nome andou o suficiente. Mas a expectativa é que para esta próxima semana ande e o Vasco consiga ter um desfecho positivo com relação ao seu camisa 10. Ficou nítido nesta pré-temporada que o Nenê não pode ser o dono da camisa 10 e o titular do meio-campo do Vasco da Gama. Falta muita intensidade aí para o jogador. E se a gente está falando de reforços, a expectativa é que um venha para assinar contrato nessa semana. E não é nenhum atacante, não é nenhum meia, não é nenhum zagueiro e não é nenhum ponta. É um goleiro. A negociação entre Vasco e Lille ainda não está fechada, mas caminha hoje realmente num desfecho muito rápido, para um desfecho muito rápido. E a expectativa é que esse desfecho aconteça já na próxima semana. Lembrando, com o Léo Jardim, chegando em definitivo no Vasco, não será um empréstimo, mas vem em definitivo. Inclusive, como a gente havia trazido em alguns vídeos anteriores, o próprio Lille, que é hoje o clube que detém os direitos econômicos do Léo Jardim, já se movimentou no mercado e busca aí a contratação do Kostil, que é um goleiro que o Lille negocia, e a expectativa é que tenha um desfecho nos próximos dias. Ou seja, já com a certeza, ou com uma, muito provavelmente, convicção da saída do Léo Jardim, o Lille já começa a se movimentar no mercado para contratar um substituto para o camisa 1 do clube francês. E esse goleiro chegará ao Vasco para disputar posição com o Ivan. E a gente viu quem é o Ivan, viu a qualidade do Ivan. Mas mesmo diante disso, o Vasco vai buscar um outro goleiro no mercado, ou aliás, já buscou um outro goleiro no mercado para disputar aí, fazer com que haja uma disputa saudável nessa posição. E que é claro, o Vasco tem o melhor goleiro à disposição para 2023. Josh Wander, 777 Partners, vocês terão que suar a camisa, tirar grana do bolso para fechar esse elenco do Vasco. A expectativa é que feche e, como a gente trouxe, 3 a 4 nomes cheguem ainda durante o Campeonato Carioca. A gente fica por aqui. Este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo, ou aliás o primeiro, né, já que o pós-jogo saiu muito tarde desse domingão, e retornaremos ainda hoje com o pós-jogo do Gigante contando com a sua presença. Fiquem com Deus, vamos que vamos, e saudações vascaínas.